Olá pessoal, então neste vídeo nós iremos abordar um exemplo de aplicação do conceito de percurso euleriano que a gente viu anteriormente, dentro do contexto do problema do carteiro chinês. Então, logo de início, você pode se perguntar, né, ou quando esses conceitos foram apresentados pela primeira vez, em que situações do cotidiano a gente poderia precisar de realizar esse tipo de percurso. Então é interessante a gente falar sobre esse problema do carteiro chinês, e esse tipo de problema ele tem aplicação em serviços que são realizados no cotidiano, como serviço de coleta de lixo ou serviço dos correios, por exemplo, tá? Então a gente pode visualizar os cruzamentos entre as ruas como sendo os nossos vértices, e as arestas vão ser propriamente as ruas, tá? Então o grafo ele seria ponderado e os pesos associados às arestas poderiam ser as distâncias, ou o tempo, ou até mesmo outro fator. É. Então é necessário percorrer todas as ruas e retornar ao ponto inicial com custo mínimo, né? Visto que a gente tem um problema que ele vai ter o custo associado aí, por exemplo, combustível ou uma quilometragem total. Então, normalmente a gente quer realizar esse serviço de coleta, por exemplo, e quer gastar a menor quantidade de combustível para realizar o serviço. Então, a gente pode citar aqui algumas aplicações: a própria coleta de lixo, um vendedor, né, que vai de porta em porta. Então, se ele tem uma clientela específica em um conjunto de ruas ou no próprio bairro, ele vai ter que percorrer todas as ruas e ele quer realizar esse percurso, né, que seria euleriano, né? Então ele vai querer percorrer todas as arestas pelo menos uma vez, tá certo? Então aqui a gente pode citar também o serviço de recenseamento, nebulização contra a dengue, né, que é necessário percorrer todas as ruas. Então a gente pode visualizar essa situações do nosso dia a dia em que é necessário de fato realizar esse tipo de percurso. Então a literatura ela vem relatar uma grande quantidade de problemas de otimização combinatória que estão associados ao desenvolvimento de percursos, né, de arestas nos grafos, e esse problema do carteiro chinês ele foi relatado aí em meados de 1962 nessa revista, e basicamente, por definição, ele consiste, né, o PCC consiste em determinar esse passeio fechado de custo mínimo, que ele vai visitar cada aresta do grafo pelo menos uma vez. E aí vocês vão entender o porquê seria pelo menos uma vez. Então aqui a gente tem um pequeno exemplo para ilustrar, né? Aqui a gente tem o grafo inicial, tá? Aqui a gente tem o grafo G. Aqui a gente tem um primeiro ciclo, a gente tem uma outra parte da solução e aqui uma terceira parte. Então se a gente juntar esses três percursos aqui, a gente teria um percurso euleriano, porque ele vai percorrer todas as arestas do grafo, visitando pelo menos uma vez, tá? Cada aresta. Então a gente pode visualizar, né, nesse caso aqui, o caminhão que vai efetuar a coleta de lixo em um setor, que ele vai ser delimitado por um conjunto de ruas. Então o setor que vai ser percorrido, né, pelo veículo da coleta vai ser justamente esse setor aqui delimitado por essas ruas. Então, conforme eu tinha dito, a gente pode pensar nos cruzamentos como sendo os vértices, e as arestas do grafo vão ser justamente as ruas. Então, podemos facilmente visualizar esse setor aqui como sendo um grafo, tá? Esse grafo contendo esse conjunto de vértices, e as arestas vão ser as ruas propriamente ditas, né? E os pesos das arestas vão ser representados para esse exemplo como a distância. Então, uma primeira consideração que a gente pode fazer é esse grafo ele é euleriano. Então, resgatando aquele conceito, o grafo ele vai ser dito euleriano se todos os vértices tiverem um grau par, né? Consequentemente, ele vai poder ter um ciclo euleriano. Então, olhando aqui rapidamente, a gente consegue
visualizar alguns vértices que possuem grau ímpar, tá? Então vou destacar aqui alguns, no entanto existem outros, né? Então esse grafo ele não é euleriano. Então para que a gente possa aplicar, por exemplo, aquele algoritmo do Riehoser, é necessário transformar esse grafo em um grafo euleriano, que ele vai possuir um ciclo. Então uma forma de realizar essa mudança, essa alteração, seria duplicar algumas arestas, tá? E justamente nesses vértices que possuíam antes um grau ímpar. Então percebam que esse vértice 5 aqui, nesse caso, ele tinha o grau 3 e inserindo uma nova aresta aqui, entre o 5 e o 6, esse vértice passou a ter grau par. E esse procedimento foi feito para os demais vértices também. Então foi necessário realizar uma alteração no grafo para que ele pudesse se tornar euleriano. Visto que agora ele é euleriano, a gente consegue aplicar, por exemplo, aquele algoritmo do Riehoser para encontrar um ciclo. Então, após a aplicação do algoritmo, a gente poderia ter esse percurso aqui euleriano, tá? Nesse caso, a gente tem esse ciclo. Então, o ciclo ele inicia no vértice 4, né? E como é um percurso fechado, ele vai finalizar no 4 também, vai percorrer todas as arestas e vai solucionar o problema. Então, como é que a gente pega esse ciclo e transforma, por exemplo, em um itinerário? Então, a gente pode, através da própria informação das ruas, né, e fazendo o mapeamento das ruas para as arestas, a gente consegue transformar aquele ciclo, como sendo aquela sequência, né, de vértices e arestas, como sendo o próprio itinerário. Então é possível fazer essa tradução de forma que agora o veículo que vai realizar a coleta, ele consegue ter exatamente o itinerário da sequência das ruas que ele vai percorrer para fazer essa coleta, tá certo? Então aqui a gente tem esse primeiro exemplo. Um outro trabalho que eu posso citar é essa referência 4 aqui, que vai ser apresentada lá no final. Esse trabalho teve como objetivo apresentar, tá, um programa simples que ele iria resolver o problema do carteiro chinês direcionado e que nesse caso ele ia determinar a rota mínima para os veículos coletores de lixo, né, em uma cidade. Então foi um estudo de caso lá em Recife. O programa ele tinha como entrada a matriz de distâncias do grafo, tá? Então aqui a gente tem a entrada, e ele determinava essa rota em 3 passos. O primeiro ele utilizou um modelo matemático que resolvia o PCCD, o D aqui é o do direcionado, e a partir disso ele utilizava um resolvedor, tá? Esse solver aqui, para encontrar a rota, né, propriamente. Então, no caso desse trabalho, desse estudo de caso em Recife, o resultado desse programa foi comparado com as rotas que atualmente eram feitas, né, no momento do desenvolvimento do trabalho, as rotas eram realizadas pelo veículo coletor de lixo e foi possível conseguir uma redução, tá, na quilometragem total que era feita lá pelo veículo. Então aqui a gente tem uma representação, né, a gente tem a imagem do Google Maps e depois foi utilizado aqui um outro software, né, para fazer um mapeamento e a partir disso era possível encontrar, né, utilizando o solver, a resposta ótima a partir dessa formulação matemática que foi utilizada nesse trabalho. Num terceiro trabalho, também recente, em 2018, os autores fizeram um estudo de caso também aqui no município de Crato, no Ceará, e também para realizar a coleta de lixo em um bairro específico, tá? No bairro Centro. Isso aqui foi feito no centro de lá. Então percebam que a partir dessa imagem, né, ele fez a delimitação da área que seria considerada e a partir disso foi possível construir o grafo, né, para representar essa situação. Então o grafo seria esse aqui, né? Então, a partir do momento que a gente tem o grafo e esse grafo ele possui a propriedade de ser possível encontrar um ciclo, né?
Então, a gente pode aplicar algum algoritmo já conhecido, ou tentar, por exemplo, no caso do trabalho anterior, através de uma outra abordagem, como a modelagem, por exemplo, programação linear, e encontrar o caminho, o percurso por outro caminho, tá? Mas no caso desse trabalho aqui, para o bairro do centro, né? Percebam que a rota que era feita, né, no momento do desenvolvimento do trabalho tinha aqui uma quilometragem de 36, né, 0,68 quilômetros, e a partir do momento que eles fizeram essa abordagem para determinar a rota com custo mínimo, conseguiu reduzir aí praticamente próximo da metade da distância. Então, com algumas considerações que eles tinham naquele momento, como o preço do combustível naquela época, né, um consumo médio, né, de quilômetros por litro, então foi possível otimizar o valor gasto por dia, né, de R$ 589 aproximadamente, baixou para R$ 309 e esse valor anual baixou aqui de 215 mil aproximadamente para 112 mil. Então percebam que para esse serviço da coleta de lixo em um bairro de uma cidade, dependendo da rota que é feita, né, pela empresa que faz esse tipo de serviço, é possível sim obter ganhos em relação ao custo, e esse tipo de redução, isso aqui vai implicar em um recurso que pode ser economizado e que ele pode ser direcionado para outros serviços que são aí fornecidos pela prefeitura, por exemplo, tá? Então aqui em um bairro a gente teve um ganho aqui de aproximadamente R$ 100 mil que poderia ser direcionado para outros setores aí de serviços para a sociedade, tá? Então percebam a importância da gente sempre tentar otimizar os recursos, né? Realizar o serviço com o menor custo possível, porque isso vai representar uma redução e essa economia pode ser direcionada para outros setores, tá, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aqui esses exemplos de aplicação, e aqui eu cito alguns trabalhos que eu utilizei para mostrar, tá, esses exemplos. Então, teve TCC aqui abordando esse problema do carteiro chinês, teve aqui trabalhos publicados em revista e teve também trabalhos publicados em congresso envolvendo esse tema, tá? Então percebam que a teoria dos grafos propriamente, né, existem muitos problemas que a gente pode abordar, né, modelar através de um grafo e aplicar algoritmos conhecidos para resolver problemas do cotidiano, certo? Aqui foi só um primeiro exemplo e espero que aí ao longo do curso eu possa estar apresentando outros problemas, tá? Então é isso. Tchau, tchau.